tá as coisas aí? Como tá o seu dia, sua tarde, sua noite? Hoje estudaremos, o capítulo 5 do nosso canal Conhecendo Deus. O nome desse título é A Terceira Criação de Deus. Como eu disse no canal, no capítulo anterior, como é que eu sei que o que eu vou falar agora é a terceira criação de Deus? Tem como provar na Bíblia? Não tem como provar. Mas eu estou pegando pelos seres mais poderosos do reino dos céus. Não estou pegando para o ser mais inferior. Há uma escala lá, onde Deus mora. E nós falamos sobre os serafins, recapitulando. Deus, chefão, sentado no trono, Jesus ao seu lado, o Espírito Santo ao seu lado. Os serafins são seres de 4 cabeças com seis asas, estão ali para exaltar o nome do Senhor, foram feitos para isso. Hoje estudaremos uma segunda classe chamada querubins. Estudamos sobre serafins, agora é querubins. Como eles são, por que eles foram criados. E esse eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, ou mais demorado, não sei, porque o texto é um pouco grande. Os serafins têm poucas passagens na Bíblia, mas o querubim tem mais passagens. Está aí, você vai ver aqui, onde se encontra os querubins na Bíblia. E eu vou pegar somente 2 textos do grande profeta que viu eles. Que existem profetas que viram certas coisas. E o profeta que viu os querubins foi Ezequiel. Aquele homem foi abençoado. Entendeu? E toda vez que você vê um querubim, é porque Deus também está revelando a glória dele. Vamos lá. Abre comigo em Ezequiel capítulo 1. O texto é grande, então eu vou ler sem olhar para a câmera, para acelerar. Porque se eu for ler e ficar parando, olhando para a câmera, eu nunca vou acabar o texto. Então eu vou ler tudo e você acompanha comigo. Depois a gente fala sobre o texto. Ok? Estamos entendidos? Vamos lá. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 em diante. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vindo do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de ambar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía semelhança de 4 animais. Também esse eu falo em não olhar para a câmera, o querubim também tem 4 rostos, como os serafins têm. E esta era a sua aparência, e tinha semelhança de um homem. O primeiro rosto era o rosto de um homem. E os seus pés eram pés direito porque eles tinham pés humanos. O Ezequiel conseguiu ver, tinham pés idênticos ao do ser humano. Acabei me perdendo. Versículo 6. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles tinha 4 asas. 4, não é 6. E os seus pés eram pés direitos. E as plantas dos seus pés, a parte de baixo dos pés, como planta de pé de bezerra. Interessante, né? E luziam como cor de cobre polido. Cobre é um material, eu já fui dono de ferro velho, ele é um vermelho escarlate. Cobre é assim. Então, vermelho escarlate, mais ou menos é a cor deles. E tinham mãos de homens debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. E uniam-se as suas asas umas à outra, e não se viravam quando andavam, cada um qual andava diante do seu rosto.
E a semelhança do seu rosto era rosto de homem, e da mão direita os 4 animais tinham rosto de leão, e da mão direita todos os animais tinham rosto de boi, e todos eles rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados entre si. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas junto à outra, e 2 cobriam o corpo deles. Vou ter que dar uma parada logo aqui. Como é que é um querubim? É um ser com 4 cabeças. Por eu ter 4 cabeças, né, um aqui, uma lá atrás e um aqui, se eu quiser me movimentar, eu não preciso virar. Nós, por termos uma cabeça, se alguém ir lá atrás e falar assim, Marcelo, meu corpo vira e vira meu corpo. Então só temos uma cabeça. Mas um ser que tem 4 cabeças, ele não precisa estar virando. Se eu quero andar para trás, a cabeça de trás é que manda. Então eu vou para trás. Se eu quero ir para cá, a cabeça que é do lado esquerdo, do lado direito, para frente, para trás. E assim vai. Eles não se viram, porque são 4 rostos. E rosto diferente. E tem 4 asas. Com 2 eles voam. E as outras 2, eles cobrem a parte da frente e a parte de trás. Interessante. E tem mãos, né? E as mãos que Ezequiel viu eram mãos de homens, com 5 dedos. Mesmo sendo esse para nós um monstro, que para Deus é um ser, uma criatura que ele fez, para a gente, né? Tinha mãos de homens e pé idêntico ao de homem, mas embaixo era um casco de um bezerro, né? Versículo 11. E o seu rosto, as suas asas... versículo 12. Em cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Quem é o Espírito? Os Espíritos Santos de Deus. Eles também têm o Espírito Santo de Deus, porque são criaturas de Deus. Então, quando Deus, né, falava, vão para frente, porque eles estão ligados diretamente com Deus. Não se viravam quando andavam. 13. E quando a semelhança dos animais, o seu parecer eram como brasas de fogo, ardente, com uma aparência de tochas, e o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos. Lembra que eu te falei? Pela velocidade que eles se movimentam. E os animais corriam, e tocavam as asas, e os animais corriam e tornavam, vão e voltam. Versículo 14. A semelhança dos relâmpagos. Eles são tão rápidos, velocidade da luz, 300 mil por segundo. Só que nesse intermédio há sons, porque eles estão quebrando a barreira de sons. Né? Na nossa concepção humana, a gente é de uma pedrinha perto da criação, do que já tem feito. Né? Versículo 15. E viu os animais, e eis que estavam uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Quem já viu, quem estudou, né? Quem não estudou não vai saber o que eu estou falando. Quem estudou aí os livros de ciência, né? Sabe que a nossa galáxia, existe um planeta chamado Saturno. E ele tem um anel em volta desse planeta. Interessante. Que Deus é bonito que faz. Né? Deus que não faz coisa, fala assim, eu achei bonito mesmo. E esses querubins, eles têm uma espécie de uma roda girando em volta deles. 4 rodas em cada um desses, sabe? Como se fosse um anel. Para me explicar melhor, seria um átomo. O que é um átomo? Eu vou te botar aí a imagem. Tá vendo essa imagem aí de um átomo? O átomo existe aqui na Terra. É quando uma molécula, o que está no meio aí, é uma molécula de nêutron. Ela é negativa. E ficam girando 8 moléculas positivas na velocidade da luz. Isso é moléculas. Isso tem em todos os lugares, no ferro, no cobre, no alumínio, na pedra, tudo você também tem.
né? A bomba nuclear é feita disso aí. Ele desintegra, ele faz essas bolinhas saindo da posição, e aí vai desfazendo os materiais, esses seres humanos se evaporam, carros, mas isso aí é outra história, não quero falar sobre biologia, química, não quero falar sobre isso. Então é isso. Eles são seres, 4 rostos, 4 asas, 2 cobrem a parte da frente e a parte de trás. Eles não cobrem o rosto. Não são como os serafins. Eles falam, por quê? Porque eles não ficam aonde os serafins ficam. A gente vai estudar sobre agora. Não ficam. Os serafins estão acima do trono de Deus ali voando. Os querubins ficam debaixo do trono de Deus. Eles têm um patamar só até ali. Eles ficam ali naquela sombra daquela cadeira de Deus, ali do trono de Deus. E por estar ali, já estão pegando fogo. Porque o Shekinah de Deus envolve aquele lugar. Mas quanto mais perto você está de Deus, mais você está poderoso, você está mais... Entendeu? Mas eles não têm o privilégio de você daqui. Primeiro, que eles não têm nem como se tapar. Eles não tapam o rosto. É uma reverência. Você vai falar com o Criador, né? Olha o privilégio que você tem. O privilégio que você tem de chegar, dobrar o joelho e falar, pai, eu errei. Pergunta lá se eles podem errar. Não podem. Não podem. Eles lá têm que ser santos, porque estão trabalhando diretamente com Deus. E você erra, peca, fala mal, murmura. E Deus, se soubesse brincar com Deus, não brinque com Deus. Mas vamos lá. 16. O aspecto das rodas e a obra delas eram cor de turquesa. A cor dessas rodas que ficam girando em volta deles, né? É uma cor de turquesa. E os 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Como se fosse um átomo. Os querubins no meio e aquelas rodas girando em volta deles. Andando elas, andavam os 4 lados deles. E não se viravam quando. Então, quando ele andava com as 4 rodas, andava junto com eles. É como se fosse um campo de força. É como se fosse isso. Falando que é campo de força. É como se... Porque, assim como Ezequiel, como João, como a gente tem que demonstrar o que a gente é, né? Como João via Jesus em glória, falava, pô, eu estou vendo o Filho do Homem como cor de cobre polido. Ele também fala sobre isso lá. É porque é a única forma de ele falar. Não quer dizer que Deus está em cobre. Que cobre é até mais inferior do que a prata, do que o ouro. Não, é porque é a única forma de... Pô, eu estou vendo aquilo ali. Quando ele falava via dragão, é porque ele via Lúcifer em forma mesmo de monstro. A gente vai estudar sobre isso, mas eu não quero falar sobre o Apocalipse. Mas era o que ele podia ver. Era o que ele podia raciocinar na nossa concepção humana. 18. E essas rodas eram tão altas que metiam medo. Olha o Ezequiel falando. Essas rodas que ficavam girando em volta dos querubins eram tão altas que metiam medo. E os 4 tinham as mesmas cambas e cheios de olhos ao redor. Quer dizer, todos os querubins ali, embaixo do trono de Deus, têm o mesmo aspecto com essas rodas. E também são com olhos. São com olhos. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E levando-se os animais da terra, levavam também as rodas. Quer dizer, aquilo fica em volta dele. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. Eles são ligados diretamente de Deus. E as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e levavam-se na terra, e levavam-se também as rodas de frente deles, porque o Espírito dos animais estavam sobre as rodas. Quer dizer, era um querubim, uma tocha de fogo ali pegando aquilo, girando, e Ezequiel vendo tudo aquilo, tentando se escrever aquilo, né? E para onde eles iam, aquilo ia em volta de girando. É assim, E como um relâmpago. Quando ele parava, via aquela roda como um relâmpago. E ainda pegando fogo, porque estão ali diante, também estão ali perto de Deus. Versículo 22. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento com o aspecto de um cristal terrível, estendido por cima de sua cabeça. Agora vamos começar a falar
o que estava acima dos querubins. Então Ezequiel viu ali os querubins, né? Ficou olhando, e agora quando ele raciocinou o que estava vendo, ele olhou para cima dos querubins. E o que ele vai ver? Uma coisa terrível, diz ele aqui. Versículo 23. E debaixo do firmamento estavam as suas asas. Então quer dizer, firmamento é uma coisa forte, uma coisa firme. Firmamento vem de firme. Então ele viu uma coisa firme aparecendo e embaixo ficavam os querubins. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direita, a direção de cada um. Vamos lá. Versículo 24. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas. Então, de muitas águas. Então, só o bater das asas nos querubins é um barulho como se fosse de muitas águas. Ver, né? Como a voz do onipotente, a voz de um estrondo, como um estrépito de um exército. Parando eles, abaixava suas asas. Então, só bater das asas dele, dos querubins, já dá medo. Você imagina os serafins, que são mais fortes. Imagine. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam suas asas. Quando eles paravam, as asas dele, as que voavam, recolhiam um pouco. Para que está esticado? Não precisa, aquilo é só para ele. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia uma semelhança de trono. É onde Deus está sentado. Por cima deles havia um firmamento. Eles chamam de firmamento, aquilo compacto, aquilo, uma coisa forte, um firme. Olhou os querubins, quando olhou, ele viu o trono de Deus. Então os querubins ficam embaixo do trono de Deus. Versículo 26 que eu estou. E por cima do firmamento que estava por cima de sua cabeça havia uma semelhança de trono, como de safira. É uma forma de ele, a cor que ele via, ele falou, tá mais ou menos assim. Não quer dizer que o trono de Deus tem que ser azul, cor de abóbora, mas foi isso que ele conseguiu ver nos olhos humanos. E sob a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. Ele viu, porque Deus tem a nossa forma. Não tem forma de querubim nem de serafim. E vi como cor de ambar, como aspecto de fogo pelo interior deles, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. Versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Então, quer dizer, querubim, voando aqui embaixo, trono de Deus, Jesus, Espírito Santo, aqui em cima. Isso tenta focalizar o que eu estou querendo, que a Bíblia está querendo demonstrar para ti. Em cima, os serafins, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E um grande arco, idêntico com um arco-íris, cobrindo tudo aquilo ali. Sabe? O resplendor de Deus clareando aquele lugar. É assim Deus fez a zona de conforto dele. Você deve estar falando assim, já falou zona de conforto, porque Deus não pode descansar. Isso é mente pequena. Gente, isso é mente pequena. Deus é Deus, pelo amor de Deus. Não queira bater. Se Deus dormir, a gente vai morrer. Deus fez tudo perfeito. Existe anjos te guardando, existe anjos mensageiros. Mas eu não quero falar sobre isso. É porque eu sei que você está pensando nisso aí, está falando besteira, mas não estou falando besteira. Eles são deuses, eles são Deus, Jesus, Espírito Santo, o Filho dele. Se ele quiser bater papo, ele bate. Se ele quiser, vamos tirar umas férias, ele vai tirar. Se ele quiser andar aqui na terra agora, ele estaria andando. E você, quem é você para falar, não, Deus não pode, Deus não... mente pequena que é o ser humano. Mas vamos lá, vamos agora em Ezequiel 10. Para a gente encerrar, o vídeo já está em 20 minutos. Ezequiel 10. O título é A Segunda Visão dos Querubins. Ele vai falar a mesma coisa que ele falou no capítulo 1.
E deixa eu ver se eu vejo algo aqui. Vamos lá. Versículo 4, 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor e sobre o querubim para a entrada da casa. Que casa é essa, Marcelo? Aonde ele viu como se fosse um lugar, um pensamento dele estaria num grande igreja, num grande templo, sabe, um lugar fechado, onde Deus mora é fechado, não é. Tá? Mas na mente de Ezequiel, um humano, ele achava que aquilo ali é um lugar, um palácio para Deus. Então, quando ele fala assim, eu vi no ar, no trono, no pátio, porque ali ele pensa, pô, né? No nosso pensamento humano, Deus está ali, fez uma cabaninha para ele. Ele não precisa disso. Versículo 5. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. Que só bater das asas dos querubins, aquilo já é barulhento. É idêntico ao capítulo 1 de Ezequiel. Vou falar os últimos versículos, versículo 20 ao 22. Me acompanha comigo aí. Ezequiel 10, 20 ao 22. Estes são os animais que vi debaixo de Deus de Israel, junto ao rio. Esses animais que vi debaixo de Deus de Israel, quer dizer, eles ficam debaixo de Deus. Como eu disse para vocês, eles voam ali debaixo do trono de Deus. Então ele falou, eu vi isso debaixo do trono do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram os querubins. E aqui foi a segunda visão que ele teve da glória do Senhor. E cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo de suas asas. Versículo 22. E a semelhança do seu rosto eram a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. E tinham os mesmos aspectos, eram os próprios. Cada um andava ao direito ao seu rosto. Não precisava virar. Cada um... E assim vai. Então, vamos recapitular. Já está em 22 minutos. Passa rápido o tempo, quando está falando de Deus, né? Sou o chefão. Recapitulando. Sou Deus Todo-Poderoso. Tenho um Espírito Santo comigo, que me consola, fala comigo, me orienta em algumas coisinhas. Não que eu precise, mas tem. Isso não me tira de ser menos Deus. Fiz um filho para mim, Jesus Cristo. Amo demais, um garoto bom, mas meu filho tem todo o poder. Filho, eu te dou todo o poder. E começou a fazer coisas para agradar o filho dele. Primeira coisa que eu, como Deus, eu fiz algo para mim, me gloriar, me exaltar, fiz os serafins. Depois fiz querubins, que fica ali aos meus pés no trono. Olha lá, cá, né? E aí eu me sinto bem. Tenho meu filho, tenho o Espírito Santo. Pronto. Deus fez, isso é uma forma, é o palácio de Deus. Né? Hoje, seres humanos, se achar, não, quero meu palácio de ouro, ele vai fazer de ouro, ele tem que sentir bem. Eu quero de diamante, eu quero fazer lá no alto do morro, no alto da montanha, eu quero de frente para o mar. Você tem que sentir bem. E Deus se sentiu bem fazendo assim. Fazendo assim. Então, nós nem pensamos, nem passamos para a cabeça de Deus ainda na terra. Calma. Capítulo amanhã, né? Nós vamos falar sobre a 4ª criação de Deus. A primeira vez será Jesus, serafins, querubins. Agora nós vamos falar sobre os anjos. Quem são os anjos? Interessante. Os anjos. Bom, até amanhã. Que Papai do Céu te abençoe, te guarde, te proteja. Bom, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Amém.